Shalom Brahá, comentário, terceira parte. Terceira parte do comentário da Parashá Lech Lechá, no ano 5.783. Nós estamos ainda em Gênesis 12, versículo 17. Infligiu o Eterno ao faraó e à sua casa grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Avrão. Chamou o faraó a Avrão e disse: que é isso que fizeste a mim? Por que disseste, minha irmã é ela? Tomei-a para mim por mulher. Agora que está a tua mulher, toma, vai-te. E recomendou o faraó a seus homens, e o acompanharam, e a sua mulher, e a tudo que era dele. Vê que o Senhor protegeu Avrão, apesar da situação, porque as pragas foram tão fortes do faraó, que ele quis se livrar de tudo. Ou seja, Avrão é profeta, homem chamado por Deus, é o primeiro crente, é o primeiro judeu, o primeiro hebreu, o Ivri, que nasceu do outro lado do rio. Ele tem dentro dele a semente da aliança para todos nós. Então, a passagem no Egito, o sofrimento que ele teve no Egito, embora amenizado pelas riquezas que ele alcançou, vamos dizer dessa forma, foi para o crescimento dele, para que ele pudesse entender que a confiança em Deus é fundamental para que o homem se conheça. Porque quando nós começamos a depender só dos outros homens, ou daqueles que nos contratam, no caso como você é um profissional liberal, ou do seu patrão, ou da sua empresa, ou daquela estrutura, quando você coloca a sua confiança toda nisso, o que vem sobre você é esse sofrimento. Você recebe até seu salário, você recebe seu pagamento, mas você fica condicionado à lei do homem. Mas quando você conhece a Deus de verdade, você busca conhecer a Deus de verdade, você quer crescer de verdade, você entra para dentro de si de verdade e conhece Deus que está dentro de você. Vamos lembrar que Deus sopra ruach dentro da narina do homem, o espírito, ele passa a ser nefesh hayah, alma vivente. Só nesse versículo nós temos 3 partes da alma: ruach, nefesh e hayah. O espírito, nefesh, a alma nesse ponto terreno, e hayah, a vida. Então quer dizer que Deus sopra, vem um sopro, vem um alento dele, causa que vem dentro dele. Não existe nada fora de Deus. Então não existe o ar fora de Deus. O ar é o próprio Deus. Esse ruach, esse espírito lançado dentro de nós é o próprio Deus. Aquilo que te mantém vivo, que mantém a sua alma andando, o combustível da sua alma é o ruach, é o espírito. Então isso é Deus dentro de você. Então quando você entra para dentro de você, Lech Lechá, você está buscando esse caminho de conhecimento dessa divindade interna que nós temos. Por isso, essa necessidade do homem, a falta do entendimento, ou seja, da má inclinação do homem, isso pode parecer um pouquinho pesado para você, um pouco difícil de entender. Mas você tem uma divindade dentro de si e, ao mesmo tempo, você tem uma inclinação ao mal. E essa má inclinação dentro de você não entende direito essa divindade. E muitas vezes o homem quer se tornar um Deus. Como é a questão da fama, de se tornar um ídolo. Quem é seu ídolo do futebol? Quem é seu ídolo da música? Já mostra a idolatria. Então, esse momento de Avrão no Egito, esses 2 anos que ele passa no Egito, é exatamente para poder dominar essa má inclinação dele e esse entendimento. Conseguir alcançar o entendimento dessa evolução, desse crescimento. E olha como que ele faz exatamente o que Provérbios fala. Olha onde você caiu, coloca marcos e recomeça. Ou seja, olha lá onde é que você pecou, onde você caiu, onde você começou a pensar errado e que te levou a uma série de atitudes erradas que deixaram sua vida num momento delicado, difícil. Então volta lá com certo, ou seja, muda essa atitude, começa a fazer certo. E olha o que Avrão faz. Capítulo 13. E subiu, porque ele desceu, porque o Egito era um lugar muito baixo espiritualmente. Ele representa os lugares baixos.
Os lugares onde os valores são deturpados. É o valor da carne, é o valor da cobiça, é o valor da individualidade, é o valor do egoísmo, é o valor de usar as pessoas. É isso que a gente vê hoje em dia. Mas agora Abraão sobe desse momento. Ele se eleva espiritualmente. Fala, e subiu Abraão do Egito, ele com sua mulher e o que possuía. Veja, aqui falando a mulher de novo, você não sobe, você não tem uma elevação espiritual se você não levar sua esposa junto. Não adianta, o homem não cresce sozinho. É fato. Né? Às vezes você tem pessoas que são muito santas, né? Estudiosos, mas não dão isso à sua esposa. Não permitem que a sua esposa cresça também. Ou deixe ela legado. Isso é um desequilíbrio. Uma ação anula a outra. Então, quando você sai do Egito, você tem que levar a sua esposa e tudo que você possui. Aqui está um toque fantástico. É maravilhoso ser rico. É bênção. Sabe? É uma busca. É um mandamento. Posso ser até incongruente que eu estou falando, porque quando eu falo que as pessoas pensam só em ser rico, transformam isso no ídolo, aí é falta de entendimento. Mas ser rico é um mandamento. Para quê? Para que você possa ajudar aqueles que precisam. Porque sempre vai ter gente com mentalidade de mendigo, com mentalidade de pobre. Então a nossa obrigação é pegar o que nós temos e ajudar essas pessoas. Mas também ajudá-las não só na questão dessa ajuda material, como no nosso caso que temos a Hesed, que é uma associação onde a gente distribui cestas básicas e ajuda as pessoas carentes, mas também é um lugar de aconselhamento, um lugar que você ajuda as pessoas a crescerem, que você ora por elas, que você ajuda elas a serem independentes. Primeiro você tem que dar o pão, primeiro você tem que matar a fome da pessoa. Não adianta você querer, é hipocrisia. É uma tremenda hipocrisia. Você fala assim, não, eu dou o anzol e dou a vara e ensino a pescar. Mas se você não dá o peixe para ela comer primeiro, não adianta, que ela vai morrer. Ou vai, pior ainda, vai estender a mão à iniquidade. Vai roubar. Então quando você ajuda, você acalma, você acalenta a pessoa. Quando você supre a primeira necessidade dela, aí sim você pode aconselhar. Aí sim você pode ajudar. E isso é elevar suas posses. Isso é subir do Egito com tudo que você possui. Que fez. Mas aí nós temos um ponto que uma coisa é sua esposa é só parte de você. Sua esposa é a sua parte da alma que foi retirada de você lá no Gan Eden, como aconteceu com Adão. Adão dormiu e o Senhor seccionou a alma dele no meio e criou Havá. Ou seja, Eva é criada da metade da alma de Abraão. Então Eva é Adão, desculpa, Abraão não, Adão. Né? Formada, separada para que os dois se juntem. Então essa é a sua esposa. Não tem jeito de separar dela. Por isso que para nós não existe divórcio. Embora o divórcio seja um mandamento dado, já que a pessoa se perde no seu egoísmo, não consegue entender. Aí que é bonito, eu falo para o cristão, quando Jesus fala, não é assim desde o começo. Não foi assim que Deus fez. Mas por causa da dureza do coração do homem é permitido o divórcio por causa de relações sexuais ilícitas. Mas aqui, a base para nós é, não existe divórcio. Porque a obrigação nossa é crescer junto com o nosso cônjuge. Aqui eu falo para o homem e para a mulher. Só que aqui, Abraão traz que é falado desde lá atrás, né? Lot. No início, Lot é citado por 2 vezes, e Lot estava com ele. Ele levou Lot, filho do seu irmão. Na verdade, Lot era irmão de Sara. Sara era a filha do irmão de Abraão. Por isso que era considerada filha de Tera também, filha do pai dele. Né? Quando ele fala ao faraó, é também minha irmã. Né? Não deixa de ser uma meia-verdade aquilo que ele falou, mas não é esse o caso agora.
E aqui fala, e subiu Avrão do Egito, ele com sua mulher e o que possuía, e Ló com ele para o sul. Eles foram mais para o sul ainda. Interessante. Eles não voltaram para Israel. E fala, versículo 2. E Avrão, capítulo 13, versículo 2. E Avrão estava muito carregado em gado, em prata, em ouro. Temos uma situação muito, muito delicada, né? Que nós vamos falar na quarta parte.